Louvado seja Deus. Vamos ao momento da palavra. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 de 1 Samuel, mas eu quero começar pelo capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor disse a Samuel, o profeta, Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. Vamos ler mais uma vez. E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nós podemos sentir a tua presença nesse lugar, Senhor Jesus. Esse ambiente espiritual preparado para a pregação da tua palavra. Que cada irmão aqui presente possa receber essa mensagem, que ela possa ser como uma semente no coração de cada pessoa, e que essa semente possa germinar e gerar bons frutos, no nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é: o seu futuro está sendo preparado hoje. Repita comigo: meu futuro está sendo preparado hoje. Glória a Deus. Meus irmãos, o futuro é algo que eu quero colocar como prioridade nessa mensagem. Porque tudo que você fez até aqui, até hoje, até algumas horas antes, faz parte do seu passado. O seu passado, sendo bom ou ruim, te trouxe até aqui, o presente. Então, tudo que você fez e tem feito fez até mais cedo, tudo que você tem como resultado, como reconhecimento no seu ministério, é fruto das suas decisões passadas. Ou seja, se você no passado tomou boas decisões, o hoje é o tempo que você desfruta daquilo que você plantou como bom. Mas se você tomou decisões ruins no passado, ou talvez não tomou nenhuma decisão, que quando você não toma uma decisão, você também decidiu, o resultado também é o que você está vivendo hoje. A sua passividade, o seu não, a sua omissão, também é o resultado daquilo que você está vivendo hoje. Perceba que o passado, ele tem essa importância de nos trazer até aqui. Eu não sei como é que você tem vivido, eu não sei qual foi o seu passado e eu não sei qual é o seu presente. De algumas pessoas eu sei. Mas uma coisa nós temos que entender, que tudo que você fez até aqui, se foi suficiente ou não foi suficiente, não pode ser mais mudado. Quem está entendendo isso no nome de Jesus? O seu passado é passado. Tudo que você viveu foi importante para você viver o hoje. Se foi bom ou se foi ruim, você está usufruindo daquilo que você plantou lá atrás, hoje, no presente.
E isso não pode ser mudado. Você está no hoje, no agora. E é no presente que nós desfrutamos daquilo que nós plantamos. Ah, pastor, mas eu decidi não fazer nada na minha vida. Eu decidi empurrar com a barriga. Eu decidi não estudar. Eu decidi não buscar uma melhoria para a minha vida. Eu decidi me manter com a minha personalidade, do jeito que eu sou, na minha casa, no meu relacionamento. Ou então você decidiu, você focou por muitos anos, você trabalhou, você estudou, você construiu. Tudo isso é resultado daquilo que você fez lá atrás. Mas, como o passado não pode ser mudado, e Ele te trouxe até aqui. Se seu passado foi bom, glória a Deus, porque não existe nada bom que não possa melhorar. E eu tenho certeza que se você é uma pessoa que tem construído a sua vida com boas decisões, diante da presença de Deus, fazendo o que é certo, em obediência, trabalhando, estudando, desenvolvendo, sendo dedicado, sendo obediente, eu tenho certeza que você está aqui hoje, mas você também vai ter uma colheita maravilhosa no seu futuro. Amém ou misericórdia? E eu, pastor, fiz tudo errado, andei na contramão, fiz tudo diferente. Tudo que eu fiz até hoje não me trouxe bons resultados. Tudo que eu fiz até hoje eu me arrependo. Até hoje eu colho problemas, situações mal resolvidas lá de trás. E ela te trouxe até aqui hoje. Mas o presente, a dificuldade, ou uma boa decisão que você tomou diante de Deus, te trouxe hoje até a presença dEle. Ou seja, essa palavra alcançará a todos, a mim, a você. Se você está vivendo um momento de dificuldade, se você está vivendo uma colheita ruim ou não está tendo uma colheita, se você está tendo uma colheita daquilo que você fez, todos nós estamos aqui para olhar para o nosso futuro. Amém ou misericórdia? Nós estamos aqui no presente, construindo o nosso futuro. O que nós estamos fazendo aqui, neste culto, nessas poucas horas que passamos na casa de Deus, uma palavra, um louvor, uma oração, pode determinar o seu futuro. Por isso que o que é mais importante aqui nesse lugar não é a beleza, não é a estrutura, não é dizer que essas 4 paredes se chama igreja, mas a presença de Deus que está nesse lugar e a sua palavra que tem um poder transformador em nossas vidas. E isso aqui é algo que nós precisamos parar para analisar. Você vai precisar tomar algumas decisões na sua vida hoje. De perdoar. Isso vai fazer a diferença no seu futuro. Cuidar da saúde, amém? Isso vai fazer a diferença no seu futuro. O seu foco ministerial, o investimento na sua família, viver os princípios, tudo isso está construindo o seu futuro. Quando você traz o seu filho à casa de Deus, enquanto você está aqui, o seu filho, a sua filha está dentro dessa salinha, os seus filhos estão construindo o seu futuro. Eles estão aprendendo algo que vai fazer a diferença no futuro delas. Você, como pai, está sendo responsável pelos seus filhos em apresentar a eles um futuro seguro nas mãos de Deus. Quem está entendendo isso aqui no nome do Senhor Jesus? Então perceba que as nossas decisões são importantes, mas eu te faço uma pergunta, você chegou até aqui. Eu não sei como você chegou nesse lugar, mas uma pergunta eu tenho que te fazer: qual é o futuro que você deseja? Se eu for perguntar aqui qual é o futuro que vocês desejam, eu acredito que o futuro que cada um aqui deseja é o mais positivo possível. Se eu for perguntar a cada pessoa o que é que você almeja, qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, o que você espera para esse ano ainda, o que você espera para os próximos anos, o que você espera que aconteça na sua vida, eu acredito que tudo que vocês vão falar são coisas positivas. Porque é isso que nós esperamos do nosso futuro.
Amém ou misericórdia? Então faça uma reflexão. Qual é o futuro que você deseja? E nós acabamos de ler um versículo, 1 Samuel 16, versículo 1, trazendo no contexto bíblico a importância das nossas decisões tomadas hoje, que vão refletir no nosso futuro. Nós acabamos de ler o Senhor enviando o profeta Samuel para uma missão. Até quando terás pena de Saul? Enche o teu chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me promovi de um rei. Me provi de um rei. Saul era rei de Israel, por escolha do povo. Israel estava vivendo um conflito, uma crise. E essa primeira crise que eles viviam era uma crise de identidade. Eles queriam ser como outras nações. As outras nações tinham um rei, e eles desejaram um rei. Eles pediram um rei. E na escolha dos homens, Saul foi escolhido como rei. Em 1 Samuel 8:5 diz: constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. E assim, o povo escolhe Saul, porque Saul, ele correspondia às expectativas humanas. Saul era alto, forte, bonito de aparência, perfil de líder, de soldado, e as pessoas olharam para ele e disseram: olha, é esse. Saul, ele impressionava externamente. Então, quando Saul, através das suas decisões, passou a se afastar de Deus, a nação, o povo de Israel, passou a sentir esses efeitos. Saul, ele era movido pelo medo, pelos ciúmes, pelo que as pessoas achavam dele. Ele buscava a aprovação humana, e assim a saúde espiritual do povo, tendo Saul como um rei, passou a ser afetada. Quem está entendendo isso aqui no nome do Senhor Jesus? Então, Saul foi uma decisão tomada pelos homens. Nós queremos um rei. E essa decisão de escolher, em meio a uma crise de identidade, em meio a uma crise de liderança, em meio a uma crise espiritual, o Senhor, ele vem com a sua intervenção. E ele fala com o profeta: até quando você vai ter pena de Saul? O Senhor estava entrando agora para intervir no seu povo. O povo fez a sua escolha, e o futuro, através da escolha do povo, levou uma nação à crise. Mas o Senhor agora, colocando essa missão em Samuel, coloca o profeta em direção à casa de um homem chamado Jessé. E Samuel agora, ele vai até a casa de Jessé, na expectativa do novo de Deus. Ele vai até Belém, para também oferecer um sacrifício. E quando, meus irmãos, um profeta chegava em determinado lugar, não era algo comum. Samuel, ele era o porta-voz de Deus para a nação. A sua presença significava algo importante.
A chegada de Samuel significava que algo importante iria acontecer. E quando você vai lendo a palavra em 1 Samuel 16 por completo, e eu sugiro que na sua casa você possa ler também, quando Samuel vai chegando, as pessoas começam a perguntar, começam a temer: Samuel, profeta, é de paz a tua vinda? Porque uma vez que o profeta chegava, era para trazer uma direção, para trazer uma correção, para trazer um juízo, mas também trazer uma nova fase para o povo de Israel. E assim Samuel, ele vai nesta casa, com uma missão: derramar uma unção sobre o próximo rei de Israel. Só que dessa vez não escolhido pelos homens, mas um rei levantado por Deus. Olha que missão. E assim, ele chega à casa de Jessé. Em 1 Samuel, versículo 16. Eu peço que você possa pular para o versículo 10. Primeira Samuel 16, versículo 10. Louvado seja Deus por essa palavra, Senhor. Assim, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perceba, a única informação que Samuel tinha era que o novo rei seria um dos filhos de Jessé. E após apresentar os 7 filhos, naquele momento, naquela reunião tão importante, a reunião mais importante da família, o profeta tem um discernimento espiritual e entende que nenhum deles era o rei. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que momento singular na vida do profeta. Que momento singular na vida de uma família. No meio daquele ambiente de sacrifício, de adoração a Deus, Jessé com seus 7 filhos, entendendo que ali sairia o próximo rei da nação. O profeta passa a ser apresentado um a um. Salvo engano, Eliabe é apresentado a Samuel. Samuel olha para Eliabe e percebe algumas características de um rei. Forte, soldado, bonito de aparência, semelhante a Saul. Mas aqui estava um futuro, uma decisão muito importante para o futuro da nação. E essa decisão não poderia ser tomada de qualquer jeito,
Foi necessário discernimento espiritual de Samuel para ouvir a voz do Senhor. A palavra vai dizer que quando Samuel olhou para Eliabe, disse: é este. E o Senhor fala: Samuel, não é este Samuel. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Que discernimento espiritual do profeta, meus irmãos. Ele não externou, mas a palavra diz: eu acho que é este. Está parecendo ser este. Mas a voz de Deus está dizendo: não é este. Até parece aos olhos humanos, mas o futuro da nação está sendo preparado. O que é que nós aprendemos, meus irmãos? Nós estamos aqui construindo o nosso futuro. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Porque em busca do nosso futuro, em nome do nosso futuro, vai aparecer muita coisa bonita. Vai aparecer muita proposta boa. Vai aparecer coisas que vão brilhar os nossos olhos e nós vamos dizer: é este, é agora, é essa porta, é esse momento. Mas nós precisamos ter discernimento espiritual para dizer não a muitas coisas que vão brilhar os nossos olhos. Amém ou misericórdia? Quem está entendendo essa mensagem, dê glória a Deus aqui. Quantas decisões nós podemos tomar de forma precipitada, achando que é bom aos nossos olhos, mas que pode nos trazer prejuízo. Quantas decisões talvez você tomou no passado, que parecia ser uma decisão muito boa, mas que você não teve discernimento espiritual e trouxe uma consequência que atingiu a sua casa, trouxe uma consequência que atingiu as tuas finanças, trouxe uma consequência que atingiu o teu ministério, porque você não teve discernimento espiritual. Você estava tão ansioso pelo seu futuro, você estava numa expectativa tão grande pelo seu futuro, que qualquer coisa que aparecesse, ou apareceu, ou pode aparecer, que brilhar os seus olhos, você aceita em nome do seu futuro. Quantas pessoas fizeram uma escolha amorosa de forma precipitada? Porque passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, está na igreja, está solteiro, está solteira, e ainda não está enxergando o vislumbre da glória. Eu tenho uma notícia para você, solteiro. Glória a Deus. Não tenha pressa. Não escolha pela aparência, que é importante. Mas olha o coração. E se você ainda não consegue enxergar essa pessoa que você tanto sonha, não se preocupe. Deus está preparando. Deus está trabalhando no seu futuro. Amém ou misericórdia? A decisão que nós tomamos com a pessoa que nós vamos viver toda a vida é muito importante. Cadê os casados aqui? Aleluia. Por isso, não se afobe. Se não está à sua vista, Deus está trabalhando essa pessoa. E no momento certo você terá discernimento espiritual, para que você possa fazer uma decisão assertiva. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor estava preparando um futuro. O Senhor envia o profeta para ungir o futuro de Israel, o futuro rei de Israel, mas o futuro não estava presente
na mesa. Muitas das vezes nós nos sentimos assim, sabia? Você sente que está fazendo de tudo para alcançar o seu objetivo. Você sai de manhã para trabalhar, depois do seu trabalho você vai para a sua faculdade. Você empreende, você passa pelas dificuldades que um empreendedor passa. Você que vive a vida ministerial, você vive altos e baixos, você evangeliza, você corre atrás. Mas eu quero te falar e reforçar mais uma vez. Por mais que também você não esteja enxergando nada, o Senhor está te preparando, porque Ele quer te usar no futuro. O futuro não estava na mesa, mas o futuro estava matando um leão. Quem mata um leão aqui? Amanhã é dia de matar leão, sim ou não? Glória a Deus. Todo mundo aqui mata leão. Todo mundo aqui busca os seus objetivos semanais e mensais. Continue, porque o Senhor está te preparando para o teu futuro. O futuro de Israel não estava na mesa, mas estava matando um urso. Não estava na mesa, mas estava sendo obediente ao seu pai. Não estava na mesa, mas estava tomando conta das ovelhas. Não estava na mesa, mas estava observando tudo e contemplando a glória de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha o que eu estou contextualizando. Olha, Davi tomando conta das ovelhas, vivenciando a obediência que o seu pai ordenou para si. Começa a ver o seu cuidado para com as ovelhas e prestando atenção, dizendo: olha, esse é o cuidado de Deus comigo. O que eu faço com essas ovelhas, eu agora entendo que é o Senhor também fazendo comigo. Ele não estava nessa mesa. O futuro não estava na mesa. Mas quando ele saiu de trás das malhadas, ele estava pronto. Pronto para ser ungido. Pronto para ser consagrado. Pronto para ser reconhecido. Pronto para receber a autoridade dada por Deus na vida dele. Ainda não está vendo o seu futuro? Continue. Deus está te preparando. Continue. Um dia o seu celular vai tocar. Um dia, vamos botar uma mensagem no WhatsApp, né? Ligar é difícil, né? Você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp. Você vai receber o seu e-mail. Você vai receber a oportunidade. E você não vai ter dúvidas. Porque você vai olhar para si e vai dizer: eu me preparei para viver esse momento. A unção que Deus tinha para Davi não foi por acaso, meus irmãos. Não foi do nada. Quando o Senhor fala para Samuel, o Senhor, ele já deixou afirmado: me provi de um rei. Eu creio que Deus, esses dias, vai derramar essa unção que nós precisamos para o nosso futuro. Davi estava sendo gerado no coração de Deus, como um homem segundo o coração dele.
Por isso que essa palavra diz, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Por isso que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque o coração do homem gerou Saul, mas o coração de Deus era ter um homem igual Davi como rei. Se vocês queriam Saul, toma. Deu tudo errado, o futuro foi ruim, mas agora eu me provi de algo que eu espero para o meu povo. Eu mesmo separei. Imagina os irmãos de Davi naquela reunião. Será que sou eu? Será que é o meu irmão que está aqui do lado? Mas o profeta diz: tem mais alguém aqui? Você tem mais alguém aqui? Porque não são esses. Vai ter situações que vão acontecer na sua vida que você não vai estar. Mas só vai ter uma conclusão quando você chegar. Eu vou repetir. Vai ter situações na sua vida que você não vai estar. Vai estar acontecendo lá. Mas só vai ter um desfecho quando você chegar. Tem um moço. Tem mais um, tem Davi. Davi, ele está tomando conta das ovelhas. Davi, ele está lá, de trás das malhadas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. A Bíblia não diz quanto tempo demorou, mas mandaram chamar Davi. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagina a notícia que foram dar para Davi. Davi, bora. Está tendo uma reunião na tua casa. Estão te chamando. E Davi sem saber de nada. Imagina. Davi nem sabia que ia ser ungido rei. É o quê? Imagina lá. Davi chegando nessa reunião, meus irmãos. Coração ofegante. Olho arregalado. E o Senhor bradando no coração de Samuel. O coração do profeta queimando e dizendo, é este, levanta-te e unge. Que esse, aquele que ninguém esperava, aquele que parecia improvável, aquele que esqueceram, é esse que eu conheço o coração. E é esse o futuro que eu tenho para Israel. Uma unção, meus irmãos. O óleo sendo derramado. Era a consagração de alguém que estava sendo chamado para um propósito específico. Davi caiu de paraquedas ali naquela reunião sem entender nada. É ungido rei. O óleo desceu sobre a cabeça de Davi. O chifre representava autoridade. E o azeite, a unção do Espírito Santo sendo derramado sobre a vida dele. Eu tenho uma notícia boa para você. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Você é santo. E quem é santo é separado. Quem é santo é consagrado. Existe uma unção sobre a sua vida. Uma unção para determinado propósito. Mas são as suas decisões que vão te levar a viver sobre esta unção.
Ele chega naquela reunião, ele é ungido, o óleo é derramado sobre a cabeça de Davi. E a palavra diz que o Espírito de Deus se apoderou dele. Ser apoderado, meu irmão, é ser tomado, é ser cheio do Espírito Santo. No Velho Testamento, pessoas específicas que recebiam o Espírito de Deus. Davi recebeu a unção específica para o seu reinado. Mas Jesus, ele veio nesta terra, ele morreu na cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou e falou assim, ó: é necessário que eu vá, para que o Espírito, o Consolador, venha sobre vós. Há uma unção sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você é alguém que tem autoridade no mundo espiritual. O que ainda não aconteceu na sua vida é uma construção que você está fazendo, construindo o seu futuro, construindo aquilo que você espera viver de acordo com aquilo que Deus colocou no teu coração. Você está aqui na casa de Deus porque você está construindo o seu futuro, não sozinho, não como um Saul que fazia as coisas na força do seu braço, mas você está aqui porque você está construindo o seu futuro junto a Deus. Esse é o seu diferencial, esse é o nosso diferencial. Nós estamos construindo o nosso futuro diante da presença de Deus. Nós temos unção, nós temos autoridade no mundo espiritual para repreender, para expulsar demônios, para interceder. Esse é o nosso diferencial e é dentro desta unção que é sobre a nossa vida que nós construiremos o nosso futuro. Você pode ter muitas habilidades. Um pregador, ele pode ter muitas habilidades. Um pregador, ele pode falar bonito. Um pregador, ele pode ler a palavra, a Bíblia 15 vezes, 20 vezes. Mas se ele não tiver unção, ele é só um pregador. Mas um pregador com unção, ao falar pouco, é como fogo tocando capim seco. O que é que acontece? O fogo no capim seco, o que é que acontece? Pega rápido. Escolha construir o seu futuro com unção, debaixo da autoridade de Deus. Aqui nós vemos duas visões. A primeira é que nós precisamos prestar atenção nas nossas decisões, porque nós estaremos decidindo o nosso futuro. E a segunda é que nós precisamos estar preparados para os momentos que vão nos levar a alcançar o nosso futuro. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. E mais uma vez, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Você não é qualquer um. Olhe para o seu irmão e diga: você não é qualquer um. Você pode ter faculdade, você pode ser um bom empresário, você pode ter um bom cargo na sua empresa, você pode ter muitas coisas. E isso é muito bom e importante, e é necessário que nós tenhamos. Mas você tem uma coisa que o seu chefe não tem. Você tem uma coisa que o seu gerente não tem. Existe algo dentro de você que só você tem. Existe algo específico que o Senhor quer te usar.
E Ele vai te colocar nessa rota. Mas as suas decisões de hoje vão dizer se você vai viver as promessas de Deus, ou se você vai deixar essa oportunidade passar. Decida viver as promessas de Deus. Decida fazer escolhas buscando discernimento espiritual. Deus não vê como um homem vê. Deus não vê como seus pais te veem. Deus não te vê como os teus amigos te veem. Deus não te vê como teus irmãos te veem. Quando antes de Davi chegar a essa reunião, foi perguntado a Jessé: Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço. Só. Mas quando Davi chega, o profeta descreve quem é Davi. O profeta está dizendo: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Aí ele começa a descrever, olha, era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Parece algo simples, meus irmãos. Parece algo muito simples. Mas, se teu pai nunca te viu da maneira que você acha que deveria ser reconhecido, se a tua mãe nunca te viu da maneira que você acha que deveria ser reconhecido, se teu chefe nunca te viu da maneira que você deveria ser reconhecido, se a tua família não te enxerga como você deveria ter reconhecido, eu, como pastor e mentor da sua vida espiritual, eu afirmo para você: você é alguém especial, que tem um propósito maravilhoso em Deus. Você tem algo que ninguém tem, porque você é único, você é especial, você é importante nas mãos de Deus, e o Senhor quer contar com você lá no futuro. Talvez nunca ninguém te falou, mas dentro dessa palavra eu quero te dizer: existe um futuro brilhante te esperando. Se você continuar com esse coração temente, obediente e reto ao Senhor, podem até te esquecer, podem até querer te apagar, podem até querer te colocar de escanteio, mas ninguém para o projeto de Deus. Você vai cumprir aquilo que o Senhor te chamou para ser. Na hora certa, no momento certo, você será chamado. Como é que eu posso explicar isso de forma figurativa? Eu acho que meus irmãos vão entender. Vai ser igual o Ancelotti chamando o Neymar do banco. É diferente, né? A Bia não está aqui não, né? Imagina aquele técnico lá, com a boca cheia de chiclete, olhando para trás e ó, pô, Neymar,
Vai ter momentos na sua vida que vai ser desse jeito, no nome de Jesus. O Senhor vai olhar para trás e vai dizer: chegou a tua hora. Derrama o óleo, derrama o azeite, derrama a unção. Ninguém via pregando, mas agora prega. Ninguém dizia que ia abrir uma célula, mas agora está ganhando vidas para o Senhor. Todo mundo dizia que era para a morte, mas eu coloquei vida. Todo mundo achava que era o fim, mas eu coloquei um propósito. Vem, o Senhor vai levantar pessoas aqui nesta igreja. Planeje o seu futuro. Coloque o seu futuro na mão de Deus. Muitas pessoas abrem mão do seu futuro porque olham para o passado e olham para o hoje e se esquecem daquilo que Deus pode fazer no futuro. Mas quando se tem um propósito, quando se tem uma unção, não importa o passado, não importa o presente, o que importa é o futuro que o Senhor colocou no seu coração. E o futuro é a visão, a imagem do futuro que produz paixão. Pode tudo dar errado, mas eu estou treinando, sendo preparado para viver o meu propósito. E quando ele chegar, eu vou abraçar com as duas mãos. Eu estarei pronto, eu estarei preparado. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o lugar, eu não sei como. Eu posso ser essa pessoa que era desacreditada. Eu posso ser até aquela pessoa que foi humilhada. Eu posso ser até aquela pessoa que foi abandonada. Mas o Senhor estava a todo momento olhando para mim. Ninguém sentará à mesa enquanto ele não chegar. Olhe para o seu irmão, se você pode. Olhe para ele assim, se é seu amigo de igreja, se é um familiar seu. Repete assim, olhando bem para você. Não, fala assim como, pelo menos próximo como o profeta Samuel. Vamos treinar assim. Olhando bem para você. Você tem todas as características para um projeto de Deus. Aleluia. Nos dias mais difíceis, olhe para o seu futuro. Diógenes, mas eu fiz tanta coisa no meu passado. O inimigo lembra tanto das coisas que eu fiz no meu passado. Porque no futuro ele não pode tocar. O teu futuro pertence a Deus. Diógenes, hoje foi tão difícil. A minha semana foi tão difícil. O meu semestre foi tão difícil. Olhe para o seu futuro. Não são 6 meses que vai acabar o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Foi apenas uma fase ruim que será ajustada e você está saindo mais forte, mais sábio e mais maduro. Para lá na frente, estar prontinho para a hora que te chamarem. Para o momento que Deus te chamar. Você vai ser lembrado em reuniões. Olha o que eu estou falando. Não sei para quem é. Mas se tu crê, tu recebe aí no teu coração. Você será lembrado em reuniões. Você será lembrado em reuniões. Você será convocado. Você será convocado. E você vai estar lá pronto. Quero encerrar de forma figurativa. Eu aprendi essa frase desse jeito, né? Tem outras pessoas que falam essa frase diferente, né? Mas eu costumo dizer que a oportunidade é como um cavalo sem sela. Tem gente que diz que é com sela, né? É o que diz que é com sela, né? Mas com sela é mais fácil. Com sela é mais fácil. A oportunidade
é como um cavalo sem sela que passa correndo na sua frente. O que é que você tem que fazer, Silvio? Pular em cima e, ó, se agarrar e dar um jeito de ficar em cima, irmão. É pressão, né? Mas o Senhor nos deu essa capacidade. E na hora certa, no momento certo, a oportunidade vai chegar diante de você. E você vai se agarrar nela. E você não vai deixar passar. Porque você está preparado. Olhe para o seu irmão, de meu irmão, você está preparado. Você está pronto. Só aguarda o momento. Só aguarda a sua hora. O teu dia vai chegar. Fique em pé no seu lugar.